Então, bom, essa paciente aqui, primeiro eu tive uma grande honra de atender essa paciente, porque ela é irmã de uma médica muito competente aqui do estado vizinho, da Paraíba, e indicou que ela viesse até aqui fazer uma avaliação comigo. É uma paciente do sexo feminino, 59 anos de idade, uma empresária, e a coisa que me chamou a atenção na hora que ela entrou aqui, me chamou a atenção realmente, mas não precisou nem eu falar. Ela falou: olha, doutor, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho 59 anos de idade, eu vou fazer 60 daqui a muito pouco tempo, e eu já falei para minha mãe: mãe, eu acho que você errou na minha data de nascimento, porque eu não tenho 60 anos de idade, eu não me sinto com 60 anos de idade, e realmente era uma mulher assim, de uma composição corporal muito legal, ela se cuida, sempre malhou na vida, uma mulher bonita, uma empresária, né? E cheia de vida e tudo mais. Mas olha qual era a queixa principal dessa paciente. Ela chegou aqui, virou para mim e falou assim: doutor, eu falei, em que eu posso te ajudar, querida? Quais são os seus problemas? Em que eu posso ser útil a você? Ela falou assim: olha, deixa eu contar um pouco da minha história. Primeiro, eu quero te dizer que eu sempre fui uma mulher extremamente corajosa, decidida, dona das minhas atitudes. Mas eu estou começando a perceber que de um ano para cá, um pouco mais até, eu estou começando a ficar muito medrosa, eu estou começando a ficar muito insegura, eu estou com muita dificuldade em tomar decisões na minha vida e estou com muita dificuldade em resolver situações que são situações corriqueiras do dia a dia. Essa não sou eu não me enxergo hoje na mulher que eu estou me manifestando, que eu estou vivendo. No meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu não consigo me enxergar nessa mulher medrosa e sem atitude que eu sou hoje. Isso aí já começa a lembrar a gente de algumas coisas. Eu já falei para vocês aqui algumas vezes que a testosterona, quando ela cai em níveis abaixo dos níveis fisiológicos, né, em níveis infrafisiológicos nas mulheres, ela retira da mulher aquilo que pelo menos eu, como homem, na minha posição de homem, acho que é o que existe de mais bonito na personalidade de uma mulher, que é a segurança, a autoconfiança. Então isso deixa a mulher com uma beleza extraordinária. Vocês veem que uma mulher completamente equilibrada nos seus hormônios, uma mulher que não está inflamada, é uma mulher que bota medo na maioria dos homens que tem testosterona mais baixa, porque ela é uma mulher segura de si, é uma mulher decidida, ela sabe o que ela quer, né? E não é qualquer homem que esteja com a sua testosterona baixa que vai conseguir se aproximar de uma mulher decidida dessa. Mas isso me chamou muita atenção e eu já comecei a ficar pensando nessa situação. Bom, espero encontrar no resultado desses exames níveis abaixo dos níveis normais. Eu nem sabia o que ela estava tomando, o que ela estava usando de suplementos, se estava fazendo hormônios ou não, mas isso já ficou na minha cabeça. E ela falou para mim também que em consequência da pandemia, ela deixou de fazer musculação, sempre fez musculação de longa data, de forma regular, de 3 a 4 vezes por semana, e em consequência da pandemia, há um ano mais ou menos, ela parou de fazer a musculação, estava fazendo alguns pequenos treinos em casa e tudo mais, mas não foi mais para academia. E ela virou para mim e falou: doutor, eu tive uma queda absurda na minha massa muscular. Eu estou me sentindo extremamente flácida. Então eu não tenho mais assim não tenho mais aquele músculo que eu tinha quando eu treinava. Eu estou me sentindo uma mulher fraca, uma mulher flácida, sem massa muscular. E isso também é mais uma coisa. E aí não apenas mais a testosterona, tá? Aí a gente já pode começar a pensar também em insuficiência de estradiol, também de progesterona, porque a testosterona na mulher, ela só se equilibra, ela só vai fazer o papel dela em níveis estoprogestogênicos normais. Não adianta nada eu pegar uma mulher insuficiente de estradiol, insuficiente de progesterona e tratar essa mulher apenas com testosterona. Aliás, essa não é nem a minha primeira abordagem com relação à testosterona. Eu não começo logo de cara com testosterona nessas pacientes. Vamos modificar aqui o nosso slide para passar para o segundo diapositivo. Bom, e ela se queixava ainda de uma pele muito seca. Ela tinha também pele seca. O que a gente já pode começar a pensar? Várias coisas. A gente pode pensar já uma insuficiência de estradiol, de progesterona e também insuficiência de hormônio tiroidiano. Isso aqui já fica também na minha cabeça. Doutor, eu tenho uma sensibilidade absurda ao frio, eu tenho muito frio.
eu estou num ambiente aqui de ar-condicionado e eu percebi que ela tinha vindo com a roupa e tinha vindo com um casaquinho. E aqui no consultório, eu nem deixo meu ar-condicionado tão frio assim, justamente para não causar desconforto na maioria dos meus pacientes que chegam aqui que são insuficientes de testosterona. Quando é um paciente que já vem de segunda vez ou terceira vez já mais equilibrado, eu peço à minha secretária deixar um ambiente mais frio, porque ele suporta um pouquinho mais. Então isso aí já remete para a gente aí uma situação, provavelmente, que tem que ficar na cabeça, de insuficiência de hormônio tireoidiano, tá? É importante a gente se lembrar que tanto a insuficiência dos hormônios sexuais como a insuficiência do hormônio tireoidiano está relacionada a níveis também de cortisol, a uma disfunção do eixo HPA, tá? Ela tinha também aparecimento de varizes nos membros inferiores. Varizes também tem uma tendência maior a começar a se manifestar em pessoas, em mulheres principalmente, com predominância estrogênica e também com insuficiência de testosterona, também tem que ficar na minha cabeça. Ela referiu também que tinha infecção do trato urinário de repetição. E essas infecções eram recorrentes. O que acontece para uma mulher ter infecção do trato urinário de recorrência? Nessa idade, provavelmente ali uma atrofia da mucosa vaginal, né, uma flacidez dos músculos ali que dão a sustentação da bexiga. E aí essa mulher, quando vai ter as relações sexuais, a mulher já tem a uretra muito curtinha. Se tiver uma vagina muito ressecada, o atrito do pênis no introito vaginal começa a empurrar, irritar, provocar uma uretrite, pode jogar algumas bactérias ali dentro, e pelo fato da uretra da mulher ser muito curtinha, essas bactérias chegam com facilidade ali na bexiga dela, fazendo infecções urinárias de repetição. Bom, se essa mulher tem infecções urinárias de repetição, ela tem que tomar antibióticos de forma constante. E a gente sabe que o uso frequente de antibiótico terapia é uma causa muito grande e importante de disbiose intestinal. E essa disbiose intestinal, como eu venho falando para vocês aqui reiteradas vezes, é uma causa muito frequente de formação não apenas de citocinas inflamatórias que vão inundar a corrente sanguínea desses pacientes, aumentando aí a questão da inflamação silenciosa, subclínica, crônica, que vão, por sua vez, também aumentar a formação de espécies reativas de oxigênio, provocando um estresse oxidativo, principalmente mitocondrial, nas glândulas que produzem os hormônios, produzem esses hormônios dentro do citocromo P450, lá nas organelas, nas mitocôndrias. Isso vai ser um fator cronicamente gerador de insuficiências hormonais, porque esses hormônios são produzidos dentro das mitocôndrias, e a gente já tem que começar a ficar pensando nisso. Ela tinha também roncos noturnos. E olha, Ronald, mas ronco noturno com apneia não acontece apenas em pacientes obesos. Já vou te dizer que essa paciente não era obesa não, tá? Ela tinha uma circunferência abdominal de 70 centímetros, cinturinha de pilão, uma mulher assim, você via que ela se cuidava realmente, mas estava numa fase de declínio importante, segundo ela mesmo, para aquelas necessidades que ela gostaria de ter com relação ao seu corpo. E isso aí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então esses roncos noturnos em pacientes que não são obesos, já começa a me remeter também em insuficiência de um determinado hormônio que provoca edema de mucosas. Lembram que hormônio é esse? O hormônio tireoidiano. Então todas as vezes que você pega um paciente com roncos ou com apneia do sono, pensa logo também, mesmo que esse paciente não seja obeso, pensa em insuficiência de hormônio tireoidiano. Porque a insuficiência de hormônio tireoidiano faz com que as pessoas juntem muita mucina, que tenham edema, que retenham líquido. E isso vai fazer com que essas pessoas tenham edema aqui dessa mucosa da região da orofaringe e tenham apneia do sono. Ela já fez acompanhamento com o nutrólogo há mais ou menos 1 ano e parou. Ela vinha mantendo alguns determinados suplementos que ele tinha passado, não todos. Algumas outras coisas que eu vou relatar para vocês tinha sido orientada pela irmã dela, né, que era uma ginecologista, mas que não tinha ainda formação nesse modelo de medicina. Está fazendo a sua formação agora e está fazendo comigo, né? Tem um curso, a minha aluna faz parte do meu curso também. Essa paciente referia também muita dificuldade em iniciar o sono e acordava frequentemente na madrugada. Então aí a gente já começa a pensar em mais 2 coisas, tá?
Primeira coisa, o que dá dificuldade para se iniciar o sono? Normalmente o start para o início do sono, quem pensou em melatonina, o principal não é nesse caso. O principal é um passo antes da melatonina, que é a serotonina. Então dificuldade, níveis diminuídos de serotonina intracerebrais dão uma certa dificuldade para que a pessoa inicie o sono. E como ela acorda na madrugada, quem dá a manutenção do sono na madrugada, aí sim é a melatonina. Mas a gente precisa se lembrar que essa melatonina vem da serotonina e a serotonina vem do 5-hidroxitriptófano. Como é que se forma essa cadeia? No nosso intestino, quando a gente come um triptófano, no intestino saudável ele se converte em 5-HTP, que ultrapassa a barreira hematoencefálica, aqui dentro se transforma em serotonina e a serotonina se transforma em melatonina. Então, quando eu vejo essas duas situações associadas, eu penso em quê? Desbiose intestinal. Porque em um intestino desbiótico, eu não vou conseguir converter o triptófano em 5-hidroxitriptófano. E aí eu não vou conseguir ter níveis de 5-HTP cerebrais para que essa pessoa possa fazer serotonina e que essa serotonina se transforme também em melatonina, ok? Vamos lá. Eu vou modificar aqui o nosso slide, passar o próximo, para que a gente vá acompanhando. É um casinho simples, porém bem interessante, bem legal. Bom, outra queixa que ela tinha aqui, ó. Não, esse aqui é o mesmo que eu coloquei? É o mesmo. Deixa eu trocar aqui. Troquei 6 por meia dúzia. Poxa. Deixa eu trocar aqui. Esse é o terceiro. 1, 2, 3. Pronto, aqui. Ela ia se deitar por volta das 22 horas, então a gente vê que era uma pessoa disciplinada, que mesmo com dificuldade para poder pegar no sono, ela ia se deitar cedo, né? Não era aquela pessoa que passava de meia-noite. Ela acordava de forma espontânea, porém sentia muita dificuldade em levantar da cama. Ela falou, doutor, eu acordo de forma espontânea, eu desperto, mas eu fico com dificuldade, tenho uma preguiça para sair da cama, que é uma coisa absurda. Eu tô com o meu olho aberto, eu não consigo mais dormir, mas cadê a energia? Cadê a vontade para poder sair da cama, né? Eu perguntei para ela, você sonha? Ela falou, não sonho. Isso aí também já faz parte da gente saber se essa paciente está entrando na fase profunda do sono ou não. Então, se ela não sonha, não está entrando na fase profunda do sono, deficiência de melatonina, insuficiência de melatonina. Pessoal, a partir da adolescência, do final da nossa adolescência, ali dos 17, 18 anos de idade, a gente já começa a declinar o nosso nível de melatonina, tá? De forma que aos 60 anos de idade, o nível de melatonina que a gente tem não é nem perto do pico que a gente tem quando está ali na nossa adolescência, por volta dos 12, 13, 14 anos de idade. É muito baixinho. Então a insuficiência de melatonina já é uma pandemia, ou seja, naturalmente nessa idade, a partir dos 35, 40, 45 anos, ela já começa a ir lá para baixo. E se eu tenho uma situação ainda de inflamação intestinal, de desbiose intestinal, que não me permite ainda formar 5-HTP para que se transforme em serotonina e melatonina, acabou. Se eu tiver também insuficiência de um outro mineral, insuficiência de magnésio, o magnésio catalisa a reação de conversão de serotonina e melatonina. Também não vou conseguir formar. Vocês estão vendo como uma coisa é complexa, né? Como uma coisa precisa de raciocínio e a coisa é muito mais do que você simplesmente dar um remedinho para essa pessoa dormir. Vai muito além disso. Ela tinha uma baixa energia no início da manhã, tem sonolência após o almoço, que é natural, porém não dorme, e a energia no final da tarde está baixa. Então aqui, ó, os picos do cortisol já está me remetendo aqui que eu espero encontrar níveis de cortisol muito baixos. Memória fraca e com dificuldade de concentração. Deficiência de um outro hormôniozinho que a gente tem aqui chamado pregnenolona. Esse nós não mensuramos, não faz parte da nossa avaliação de rotina, tá? Deixa eu ver aqui. O próximo slide aqui. O hábito intestinal dela era um hábito intestinal diário, de consistência normal, mas ela se queixava de distensão abdominal quando ela comia derivados do trigo, farináceos derivados do trigo, ou então doces. E aí o que a gente já começa a pensar? Distensão abdominal, certa dificuldade de digestão, está fermentando, não tem enzimas digestivas e, portanto, o alimento chega sem ser digerido, sem sofrer ação das enzimas digestivas, chega lá no intestino e vai fermentar. Tudo aquilo que fermenta vai produzir gás.
E aí isso aí vai ajudar a proliferação de bactérias, principalmente gram-negativas e anaeróbios, né? E aí vai começar a aumentar o nosso grau de desbiose intestinal, piorando mais ainda a situação. Então isso aqui também já me faz pensar em uma outra situação, insuficiência de enzimas digestivas. Ela tinha também uma outra queixa de queda acentuada de cabelos, e informa que os cabelos estão cada vez mais fininhos e rarefeitos, além de unhas muito fracas e descamativas. O que é que eu vou pensar? Mais um fator lá que corrobora para que eu pense nessa paciente, insuficiência de hormônio tireoidiano, ok? Todo mundo concorda comigo aí. Mas esses cabelos rarefeitos, será que isso aí é apenas insuficiência de hormônio tireoidiano? Não. Sabe um outro hormônio que quando está insuficiente, vocês já devem ter percebido, os colegas médicos, eu estou me dirigindo a vocês agora, em exames físicos, e vocês notam isso aí, que pacientes idosos têm pelos axilares muito fininhos e têm pelos pubianos também mais lisos, né? Não são aqueles pelos mais encaracolados, mais dobrados como são nas pessoas mais jovens. E essa questão do afinamento, da rarefação do pelo, o pelo tornar fininho, é uma insuficiência principalmente de ideia, que é a principal fonte de testosterona nas mulheres pós-menopausadas. Falei já várias vezes a respeito de ideia. O ideia é um dos principais neuroesteroides que a gente conhece, é um extraordinário antiagregante plaquetário. O DEA também ele vai diminuir a formação de trombos, diminuir a incidência de infarto, de AVC, de fenômenos tromboembólicos de uma forma geral. Pessoal, olha quanta coisa aqui, só nesse iniciozinho que a gente já pegou de diagnóstico, né? Na realidade, teoricamente, eu não precisava nem olhar para o resultado dos exames desses pacientes para poder já saber o que eles têm. No exame físico e já na conversa, na anamnese, a gente já consegue perceber essas insuficiências. Então, os exames são exames complementares. É isso que a gente precisa colocar na cabeça de todo médico, que a clínica é soberana, mas para isso você tem que aprender a raciocinar dentro da fisiologia, dentro da bioquímica, para que você consiga dar esses diagnósticos, ok? Unhas descamativas também, a questão do hormônio tireoidiano, já falei isso aí para vocês. Vamos trocar aqui o nosso slidezinho, deixa eu ver aqui, intestinal, estamos chegando lá, tem bastante coisa ainda, tá? E aí eu perguntei para ela, olha, o teu paladar, você tem um paladar mais voltado para alimentos salgados ou para alimentos doces? Ela tinha uma preferência por alimentos salgados. Pessoas que têm preferência por alimentos salgados, normalmente nos remetem ali a uma disfunção crônica do eixo HPA com a situação de hipocortisolismo. Se isso vier acompanhado de uma queixa de tonturas e uma pressão muito baixa, aquela tontura que você está sentado, que a gente chama de hipotensão ortostática, isso é típico de insuficiência de cortisol e também de um dos nossos mineralocorticoides mais importantes, que é a aldosterona. Então é importante que isso já fique na cabeça da gente. Nós não temos reposição de aldosterona aqui no nosso país, isso não é permitido aqui no Brasil, sinceramente, não sei porquê. Eu acho que ninguém nunca pediu ainda a autorização da Anvisa para poder comercializar aldosterona aqui no nosso país. Mas aí, nesses casos, a gente pode lançar mão de fitoterápicos que têm o poder de elevar os níveis de aldosterona, e isso eu também ensino, explico para os meus alunos lá dentro do curso, tá? E ela precisava comer um pedaço de chocolate, apesar dela ter vontade mais, apetência mais por alimentos salgados, ela precisava comer doce todos os dias, e principalmente um pedacinho de chocolate. Isso é outra coisa também. O que dá compulsão por doces e principalmente por chocolate? Deficiência de serotonina. Deficiência de serotonina, tendências a quadros depressivos, né? Compulsão por doces, e isso a gente tem que começar a pensar também. Olha o tanto de coisa que eu já fechei de diagnóstico aqui, só de pensar, só de avaliar o caso clínico dessa paciente. Ela era uma ex-fumante, parou de fumar há mais ou menos uns 20 anos e consome uma vez por semana bebida alcoólica, cerveja ou vinho, em pequena quantidade, em reuniões familiares. É uma pessoa que tem uma família grande, se reúne com a família e usa bebida alcoólica uma vez por semana. Isso aí também, a bebida alcoólica, mesmo que uma vez por semana, também é um fator gerador aí de provocar desbiose intestinal também, de provocar também uma tendência maior a desenvolver candidíase intestinal,
né? Síndrome fúngica, tinha dor de cabeça pela manhã ao acordar, em média 3 vezes por semana. O que costuma dar dor de cabeça nas pessoas pela manhã ao acordar? Apneia obstrutiva do sono. Isso é hipóxia cerebral durante a noite. Então ela nesses roncos, ela, em consequência já da insuficiência do hormônio tiroidiano, podia estar fazendo alguns episódios de apneia com queda nos níveis de oxigenação cerebral e faz com que ela tenha eventualmente até picos de cortisol na madrugada, mantendo um sono muito leve, um sono superficial, e é por isso que essas pessoas normalmente não sonham, tá? E elas podem desenvolver também hipoglicemia não, podem desenvolver uma insuficiência de oxigenação e até arritmia cardíaca durante a noite. Então, normalmente, pessoas que já acordam com dor de cabeça pela manhã, a gente pode pensar também em outra situação, hipoglicemia na madrugada por excesso de insulina. Não era bem o caso dessa paciente que era magrinha, mas acontece também, e também de hipóxia cerebral em consequência da apneia obstrutiva do sono, ok? Vamos lá, mais um slide aqui. Esse aqui é o próximo, tá perto de acabar. Então essa paciente já é menopausada há mais ou menos 11 anos e ela faz uso de estradiol e progesterona há mais ou menos uns 5 anos, tá? Bioidênticos. Já vinha sendo acompanhada por esse colega nutrólogo e vinha fazendo uso do estradiol e da progesterona há 5 anos. Não vou falar de doses, mas eu posso dizer para vocês aqui que a dose de estradiol que ela estava usando era uma dose muito baixinha, muito baixa. E a progesterona não, a progesterona é uma dose legal, um pouquinho, né, que eu trabalharia, uma dose fisiológica. E essa progesterona também, vocês têm que se lembrar que ela é um hormônio que ela pode também dar origem, ela é antes da formação da progesterona, ela é anterior à formação do cortisol e também da aldosterona. Então, muitas vezes nessas pacientes, a progesterona ela é ali meio que roubada para a produção de cortisol quando ela vem passando por um nível de estresse crônico. Toda essa cascata, toda essa formação, eu explico também para os meus alunos lá dentro do curso que a gente está fazendo. E essas discussões que vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo, isso aqui é muito mais aprofundada dentro das nossas mentorias que eu faço lá no curso para os colegas médicos. A gente, inclusive, depois que terminam essas mentorias, eu apoio todas as nossas condutas ali em artigos científicos, a gente discute as vias metabólicas, a gente discute as vias bioquímicas, para que isso dê segurança para os médicos trabalharem, tá? Isso é muito importante. Eu não gosto que nenhum dos meus alunos trabalhe com insegurança. Então é preciso também que eles façam toda a lição de casa, assistam tudo direitinho ali, que vão tirando as dúvidas, a gente vai dirimindo essas dúvidas, mas a participação deles nas mentorias é o ponto máximo do nosso curso. É onde a gente discute, onde a gente aprofunda, onde a gente tira as dúvidas, é onde a gente troca ideias também. Perguntei para essa paciente, como é que está a tua libido? Zerada. Doutor, eu faço por amor, mas para falar que eu sinto vontade, não sinto vontade. Atividade física tem feito? Eu faço agora musculação 3 vezes por semana com o personal e 2 vezes por semana eu faço sozinho. Eu voltei há pouco tempo agora. Ficou parado em consequência da pandemia aí, com razão, de se preservar em casa, mas voltou agora, mesmo sem energia, a gente vê que é uma pessoa determinada, voltou a fazer atividade física. E como eu sempre pergunto para os pacientes, qual a nota que você dá para a sua saúde de 0 a 10? Onde 0 seria uma saúde péssima e 10 uma saúde excelente. Ela falou que ainda dava uma nota 8 para a saúde dela, né? Ótimo. O que precisa melhorar para que você deixe de considerar a sua saúde uma nota 8 e comece a considerar a sua saúde uma nota 10? Nossa, precisa melhorar a minha massa muscular, eu preciso ter mais segurança, mais autoconfiança, eu preciso dormir melhor, eu preciso ter libido, enfim, todas essas coisas. Então, acho que ela tem uma personalidade até positiva para ter dado uma nota 8. Eu já vi pessoas com muito menos queixas do que essa paciente tinha, dando uma nota 3, uma nota 4 para a saúde, né? Vamos ver se quando ela voltar aqui, daqui a 3 meses, 4 meses, se ela vai manter essa mesma opinião com relação a... Por que a gente pergunta, pessoal, nota para a saúde? Porque obrigatoriamente, na próxima consulta, essa nota deve ser uma nota melhor, tá? Se ela diminuir a nota, se o paciente diminuir a nota que ele deu para a saúde, isso é legal porque eles não se lembram
Então a gente começa a ter um padrão de avaliação. A gente tem que reavaliar a nossa conduta, alguma coisa que a gente fez, ou então alguma coisa no comportamento desse paciente que não foi um comportamento condizente, que ajudasse, que corroborasse com o nosso tratamento que a gente está fazendo. E medicamentos? Ela usava o quê? Bom, além de estar usando o estradiol e a progesterona, bioidênticos, ela usava também Puran T4. Então ela tinha um hipotireoidismo, já era diagnosticada com hipotireoidismo. Opa! Era uma dose já relativamente muito boa de Puran que ela tomava. Do meio para cima, das doses mais elevadas. Mas percebam que essa paciente tem todos os sintomas gritando dentro dela de que ela tem uma insuficiência de hormônio tiroidiano. Eu estou aqui com os exames dessa paciente na minha frente, deixa eu só me lembrar de uma coisa aqui, rapidinho, está aqui, ó. TSH dela, normal, lá embaixo, tá? E se essa paciente chegando com um TSH desse aqui, vou até falar quanto é que estava, em 2, o TSH dela, não está elevado. Mas um TSH de 2, Ronald, mas isso não era para ela estar com a tireoide dela bem equilibrada? Com TSH de 2 está normal, está tudo bem. Não, pessoal, é aquilo que eu canso de falar para vocês. Essa mulher uma explosão de sintomas relacionados à insuficiência de hormônio tiroidiano. E o TSH dela está normal para dentro dos padrões cartesianos. É aquilo que a gente diz. Não é apenas você jogar um pré-hormônio, que é a levotiroxina, não é apenas você fornecer T4 para o paciente de qualquer jeito, que obrigatoriamente esse organismo vai converter esse T4 em T3. Não é. Não. Se fosse assim, era uma maravilha. Lembram da cascata lá, colegas, da esteroidogênese, que começa com o colesterol, depois do colesterol vem a pregnenolona? Seria muito fácil praticar esse modelo de medicina se isso funcionasse dessa forma. Basta eu dar uma pregnenolona, que ela está se transformando na cadeia, na sequência, em todos os outros hormônios sexuais, e eu não preciso me preocupar se eu vou fazer testosterona, estradiol, DEA, progesterona, se eu vou fazer cortisol, se eu vou fazer aldosterona. Não precisaria, mas não é assim que a coisa funciona. É importante que vocês entendam da fisiologia e principalmente da bioquímica. Não é só dar T4 que ele vai se converter em T3, ele pode se converter em T3 reverso. Ele pode também ter uma insuficiência nos receptores tireoidianos pela deficiência de cortisol, e aí não vai fazer efeito mesmo. Eu já peguei pacientes aqui com níveis de TSH bem baixinhos, com níveis de T4 acima do parâmetro da normalidade, lá em cima mesmo, e com níveis de T3 baixos, T3 livre, muito baixinhos, e o paciente aqui explodindo de sintomas de insuficiência de hormônio tiroidiano. Pessoal, quando a medicina vai acordar para essa situação? Pelo amor de Deus, nós deixarmos pacientes sofrendo com insuficiência de hormônio tiroidiano não é apenas o sofrimento desse paciente, é o risco de desenvolvimento de doenças relacionadas à insuficiência de hormônio tiroidiano. E entre essas doenças, quer saber o que isso pode provocar? Depressão. E depressão anedônica, depressão importante, que pode levar as pessoas a cometerem, inclusive, atitudes contra a própria vida. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Então nós precisamos acordar para essa situação. E é essa a angústia que eu sinto, que eu compartilho, e que me impulsionou a fazer esse curso que eu estou fazendo aqui, para ensinar os médicos a fisiologia e olhar para a medicina, olhar para a hormonologia, olhar para a bioquímica e para a fisiologia de uma forma diferente. De uma forma, sabe, mais próxima, para que consiga organizar a vida desses pacientes. Ela tomava vitamina D, também numa dose eu não posso falar de dose aqui, como eu já falei para vocês, mas ela tomava uma dose não suficiente ainda, tá? Maior do que as doses que se faz na medicina cartesiana, porém inferior às doses que seriam necessárias para uma excelente conversão da forma inativa, que é a 25H vitamina D3, na forma ativa, que é 1,25 ou calcitriol, tá bom? Fazia também reposição de magnésio, perdão, eu esqueci de separar ali de magnésio, e também de ômega 3. Esses aí em doses até relativamente tranquilas, tá? Vamos trocar aqui o nosso slide.
Estou precisando visitar meu oftalmologista para trocar meus óculos. De antecedentes, isso acontece depois dos 40, tá? Aquele que estiver rindo de mim aí do outro lado, quando chegar aos 40 vai saber daquilo que eu estou falando. E olha que eu tenho mais do que isso, tá? Bem mais. De antecedentes familiares, não tinha nada assim de importante. No exame físico, nenhuma alteração significativa importante. Mas ela tinha uma temperatura basal média de 35,6 graus Celsius. Já sabemos disso, nós temos artigos também científicos que comprovam essa questão dessa relação da temperatura corporal basal média relacionada à insuficiência de hormônio tiroidiano. Isso aqui é tão eficaz e tão simples que é capaz de dar o diagnóstico de insuficiência de hormônio tiroidiano em nível intracelular, coisa que nenhum TSH, nenhum T4, nenhum T3 laboratorial é capaz de dar com precisão. É a maneira mais simples, mais fácil e mais barata da gente verificar se nós temos insuficiência de hormônio tiroidiano ou não, é através da temperatura basal. É simples, tá? Peçam para os seus pacientes verificarem. Dentro dos exames dela tinha níveis de LH e FSH elevados, o que é natural para toda mulher na menopausa, né? Que são os hormônios que estimulam os ovários. E nesse caso aqui eles estão estimulando uma coisa que não funciona mais, mas eles não sabem disso e estão tentando cumprir o papel deles. Tinha níveis ainda de estradiol e progesterona baixos, e olha que ela não tinha suspendido a terapia hormonal dela antes de colher os exames, então isso aqui é mais ou menos com aquilo que ela vinha utilizando. Eu já falei que ela estava utilizando doses baixas de estradiol e uma dose até normal de progesterona. E ela tinha um nível de estrona elevada. A estrona, quando está elevada, ela é um hormônio, principalmente se tiver com níveis de homocisteína elevados, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Ela mostra que a gente não está conseguindo eliminar essa estrona da sua forma cancerígena do nosso corpo. E, portanto, isso se transforma em uma chance maior dessa mulher, dessa pessoa desenvolver câncer. Câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio também. Então, é uma coisa que eu já tive que ficar de olho. A testosterona estava no quartil inferior e ela tinha um sulfato de DEA abaixo ali um pouquinho de 100 microgramas por decilitro. E quando eu tenho um DEA muito baixo, o que acontece? A gente tem que pensar que esse estresse metabólico que essa paciente tem é um estresse metabólico antigo. Então, teoricamente, eu não preciso nem olhar para os níveis de cortisol para saber que esse cortisol está baixo. Se esse cortisol no exame laboratorial aparecer alto, com nível de DEA muito baixinho, esquece o laboratório. E principalmente se esse paciente tiver clínica para isso. Vá lá e corrija os níveis de cortisol desse paciente clinicamente e embasado por níveis de DEA muito baixo. Porque o DEA, ele dá origem aos hormônios sexuais e o cortisol é proteção da vida. Então, cronicamente, meu corpo tem que optar se eu vou reproduzir ou se eu vou ficar vivo. E é óbvio que ele vai optar pelo manter o paciente vivo. Se não estiver vivo, ele também não vai reproduzir. Isso é uma questão óbvia que a gente tem que verificar. Bom, com relação aos antecedentes, vamos ver aqui mais. Aqui, esse próximo está acabando. Ela tinha uma vitamina D 25H menor do que 30, então já demonstra aí a questão da insuficiência de vitamina D dessa paciente. O cortisol salivar dela corroborou com o nosso diagnóstico, estava baixo ao acordar e estava baixo também às 17 horas. Tinha uma insulina baixinha de 2,6, mas olha que coisa, tinha uma insulina glicada de 6,1, onde nós consideramos um padrão de excelência menor do que 5,1. Então essa paciente ela teria duas opções nessa sequência aí. Ou é uma paciente que já teve com níveis de insulina muito elevados e está entrando aí num grau de insuficiência de células beta pancreáticas e está caminhando aí para uma insuficiência de insulina, ou então é uma paciente que provavelmente é o que acontece, que ela deve ter uma glicose pós-prandial elevada. Né? Se eu tiver uma glicose pós-prandial numa curva de insulina, qualquer uma das medidas após o destrozol, que seja 7 vezes maior do que a insulina basal, eu já posso classificar como um paciente resistente à insulina e já tenho que obrigatoriamente diminuir a inflamação desse paciente para que eu diminua essa resistência insulínica. Eu tenho uma aula, não é? Pessoal, não é para ficar jogando confete aqui em mim mesmo, não, porque eu não sou disso, não. Mas a aula que a gente faz para os nossos alunos lá de resistência insulínica está muito legal, está muito interessante.
Foi a forma com que eu aprendi e a forma com que eu consegui também facilitar para mostrar que resistência insulínica é um evento inflamatório. A gente mostra passo a passo disso aí e os alunos que estão lá no curso podem dizer isso aí melhor do que eu, tá? Então, a hemoglobina glicada de 6,1 confere uma glicemia média de 128. Isso é uma glicemia de diabético. Então, embora essa paciente não seja uma paciente diabética, várias horas por dia o corpo dela se comporta como o corpo de uma diabética. E olha que coisa interessante, uma lipoproteína A de 85. Lipoproteína A é uma gordurinha genética que obstrui artérias, independente dos níveis de colesterol. E ela é de cunho genético mesmo, tá? E deixa eu contar para vocês um segredo. Dislipidemia, níveis de colesterol elevado, estão relacionados à insuficiência dos hormônios sexuais. Não apenas dos hormônios sexuais, mas insuficiência do hormônio D, a insuficiência de cortisol, todos eles estão relacionados à dislipidemia. Inclusive o excesso de LDL está relacionado à insuficiência também de hormônio tireoidiano. Então esses pacientes que têm excesso de LDL, normalmente têm insuficiência de hormônio tireoidiano. Isso aqui, quando eu pego um paciente desse e eu dou uma estatina, quer que eu conte um segredo aqui para vocês? Que nenhum cardiologista vai te contar? As estatinas aumentam os níveis de lipoproteína A. E isso ninguém te conta. Isso ninguém te conta. Sabe o que é a baixa lipoproteína A? Correção dos seus hormônios sexuais, correção do seu cortisol, correção dos seus hormônios tireoidianos, e que costuma baixar muito também os níveis de LDL, principalmente, tá? E a desinflamação, a correção da disbiose e a diminuição da gordura visceral. Isso é fantástico para baixar a lipoproteína A. Então a queda dos hormônios sexuais cursam normalmente com elevação de lipoproteína A. É por isso que os homens infartam mais na andropausa e por isso que as mulheres infartam mais na menopausa. É simples assim, tá? Ela tinha níveis ali de homocisteína elevados. Opa, aquela estrona, tem que ficar de olho nela. Vitamina B12, também abaixo do quartil de excelência. Opa, isso aí ajuda a aumentar a homocisteína. Fibrinogênio, discretamente elevado, mas vamos cuidar disso também. Olha lá, colesterol total e LDL elevados. Claro, embora com essas deficiências todas que ela tem, com essa insuficiência, isso já era esperado. A bioimpedância tetrapolar dessa paciente, ela precisava perder 4,3 kg de gordura e precisava ganhar 1,3 kg de massa muscular. Pessoal, ganhar massa muscular numa situação dessa é muito mais difícil do que você perder gordura. Muito mais difícil, mesmo fazendo atividade física. Quem são os hormônios anabolizantes? São os hormônios sexuais. E sem hormônios anabolizantes, e muitas vezes se tiver resistência insulínica, ela vai catabolizar ao invés de anabolizar, tá? Tinha um nível de gordura visceral de 7, o padrão de excelência de 5 a 6. Vocês estão vendo que não era uma paciente, né, ruim de se tratar, não tinha grandes excessos. O percentual de gordura corporal dela era de 31,6, que varia de 18 a 28 para a mulher, uma linha mediana ali de 23% de gordura corporal. E na segmentação ela tinha aí excesso de gordura visceral e tinha pouca massa muscular nos membros inferiores. Então foi orientada a malhar, a focar realmente ali nos membros inferiores. Bom, e a conduta final para essa paciente, como eu sempre digo aqui para os meus alunos, para o pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está atravessando uma guerra é a gente parar de ser agredido. Então qual é a principal fonte fornecedora de citocinas inflamatórias? É a disbiose intestinal. Então, se essa é a principal fonte de citocinas inflamatórias, eu tenho aqui que cuidar primeiro da minha disbiose intestinal. Ponto final. Eu tenho que fechar ali aquelas que a gente chama de intestino vazante, ou intestino gotejante, ou leaky gut, como a gente diz, né, para poder diminuir o aporte de LPS, que são fragmentos de bactérias gram-negativas, diminuir o aporte para a corrente sanguínea de pedaços de proteínas mal digeridas, de toxinas, de fragmentos de vírus, que vão aumentar os processos inflamatórios silenciosos. Então eu encaminhei essa paciente para a nutricionista funcional, pedi para que ela marcasse aqui com a Fabiana, ela saindo da consulta já ia providenciar para passar por ela. Iniciei o uso de probióticos e de prebióticos, iniciei o uso de melatonina, óbvio, importantíssimo, ajuda a sensibilizar os receptores, a ressensibilizar. Ela vai sinalizar em contrapartida aí com
com os níveis de cortisol, qual é o momento que é dia, qual é o momento que é noite, para que os receptores entendam essa situação. Fiz a reposição na sequência de hormônio D, a reposição que tinha passado batido pelo colega, infelizmente, os colegas, olha, eu digo para os meus alunos, quer ter sucesso nesse modelo de medicina, siga uma sequência e não tenha medo de reposição de cortisol bioidêntico, entenda, eu mostro a bioquímica para os meus alunos lá na aula, qual é a diferença de você ter uma molécula de cortisol para uma molécula de acetato de hidrocortisona, são bioquimicamente diferentes, a ação delas no receptor é diferente, eu explico isso para eles também. Então, quer ter sucesso? Não esqueça de corrigir os níveis de cortisol, não tenha medo de cortisol. Como é que você quer ter medo, tratar uma pessoa tendo medo de uma substância que a pessoa produz dentro do próprio corpo? Isso não faz o menor sentido, tá? E essa segurança a gente mostra para eles. Eu substituí o Puran dela por um extrato de tireoide dessecada, que é a forma que antigamente a gente só podia importar, hoje em dia a gente já consegue o extrato de tireoide dessecada de alta pureza, o SP, aqui nas farmácias de manipulação. Fiz uma correção da formulazinha dela de magnésio, incrementei um pouquinho mais, fiz um bloqueio da estrona, uma correção da homocisteína, fiz um ajuste nas doses de estradiol e de progesterona e pedi para que 30 dias após o início do cortisol, ela iniciasse uma reposição, uma suplementação de DEA, porque é desse DEA que as mulheres vão retirar a testosterona. O DEA é o mais poderoso neuroesteroide que a gente conhece, vai melhorar aí, proteger o sistema nervoso central contra doenças degenerativas, contra atrofia também da nossa massa encefálica, é um poderoso antiagregante plaquetário, diminui a formação de trombos, e isso aí, na minha opinião, é a forma mais fisiológica que a gente tem de corrigir os níveis de testosterona dessas mulheres na menopausa, tá?